Então, minha saudação a todos, em nome de Jesus. Estamos aqui hoje, então, para a nossa live aqui da quarta-feira, hoje, dia 30 de abril de 2025, né? E vamos falar hoje sobre um tema interessante, né, que se chama o Evangelho do Reino. A gente vai falar muito sobre o Evangelho do Reino, vamos ver o que é o Evangelho do Reino, por que nós fomos chamados, né, para a igreja, qual é o objetivo, vamos estar vendo isso hoje. Mas hoje, então, vamos estar regando Café com Cristo, né? Que é uma mensagem que passa toda quarta-feira, às 8h30 da manhã, no canal da Rádio e TV Melhorar. Eu convido vocês a assistir essa mensagem também. A nossa mensagem, então, se baseou nessa mensagem original. E vamos falar hoje, então, sobre Evangelho do Reino. Né? Duas coisas. E por que eu fui chamado para a igreja, né? É sempre importante a gente conhecer esses detalhes, né? A gente entender por que Jesus me chamou. Jesus disse, não fosse vós que me escolhestes, eu escolhi a vós, né? Então a gente sabe que Jesus escolhe, ele chama, mas por quê? O que Jesus quer, né? Vamos ver então na palavra, revelação em cima da palavra, o que é o Evangelho do Reino, por que eu fui chamado, né? Nós vamos começar lendo aqui então, Mateus 24, 14, que fala assim, e será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Vamos ver outra passagem também agora, Mateus 28, 18, que fala assim, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém, irmãos? Então, vamos começar a nossa live de hoje. Vou convidar então a Nora a fazer a oração inicial, depois vamos ter 2 cânticos, 2 louvores, vamos ouvir também uma mensagem de vídeo, né? Depois retornamos aqui para compartilhar o tema Evangelho do Reino. Amém? Amado Deus, amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, nesse momento, Senhor, nos achegamos a Ti, Pai. Te convidamos, Senhor, para entrar agora na nossa mente, no nosso coração, Senhor, para estar agora, Senhor, renovando a nossa mente, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Que cada pensamento nosso seja levado cativo à autoridade do Cristo Jesus em nós. Que Cristo possa estar governando os nossos pensamentos, a nossa vontade, as nossas emoções, governando a nossa alma e nos trazendo, Senhor Jesus, a revelação do Espírito, nos mostrando, Senhor, tudo aquilo que Tu tens de propósito com as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Queremos, nesse momento, abrir o nosso coração, Senhor, para que Tu possa, Senhor, estar nos restaurando, estar nos edificando através do Evangelho puro da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, que a Tua palavra venha estar nos lavando, nos purificando, nos santificando, em nome de Jesus. Te louvamos e te agradecemos, Senhor, e clamamos, continua a Tua obra em nós, conclui a obra que Tu iniciaste em nós. Amém, graças a Deus. Então vamos louvar o Senhor. Amém? Vinde e tornemos para o Senhor. Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Vinde e tornemos para o Senhor. Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará.
depois de 2 dias nos revigorará. E ao terceiro dia nos levantará. Viveremos diante dele, viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia, como a chuva, como chuva serôdia, como a chuva, como chuva serôdia. Eleve teus olhos para os montes, porque é de lá que vem o teu socorro, é de lá que vem o teu suprimento. É do nosso Senhor que vem toda a nossa força para suportar os dias vindouros, os dias de aflição, os dias de angústia. Santo é teu nome, Senhor. Elevarei meus olhos para os montes, de onde virá meu socorro. Meu socorro vem de Deus, que criou o céu e a terra e o mar. Elevarei meus olhos para os montes, de onde virá meu socorro. Meu socorro vem de Deus, que criou o céu e a terra e o mar. Ele me guardará dos que me perseguem. Ele me livrará dos que amaldiçoam. Ele me guardará dos que me perseguem. Ele me livrará dos que amaldiçoam. Meu socorro vem do Senhor, do Senhor. Minha vida depende do seu amor. Meu socorro vem do Senhor, do Senhor. Minha vida depende do seu amor, do seu amor. Vamos
ler uma palavra que o Senhor tem para nós hoje, em Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, verso 5. Vamos orar juntos esta palavra. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Amém. Amém. Nós temos aqui uma amostra do que nós temos que pregar na igreja, do que nos edifica, do que nos salva, do que nos livra, o que nos torna livre, o que nos dá libertação. Qual é a essência da pregação na igreja, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, a única igreja que existe neste universo. E aqui, no versículo 5 de Atos dos Apóstolos, Deus, por meio do Espírito Santo e de Paulo, nos mostra a essência do Evangelho do Reino. E que todos nós precisamos renovar nossa mente para centralizar o nosso foco, visualizar este foco que é pregar, testemunhar de que a pessoa de Jesus é Cristo, é Deus. É essa a nossa tarefa, a nossa busca para desvendar esse mistério, nos salva, nos restaura e nos glorifica. E além disso, nós nos tornamos testemunhas de Jesus para conquistar mais almas e edificar outras almas, para que o Senhor tenha o seu povo, nesta geração, completamente recolhido para si, para que então se estabeleça o governo da paz por 1000 anos, onde o Rei Jesus estará nos governando. Quero dizer que esse dia está tão próximo que vai pegar de surpresa os crentes. Está tão próximo. Como nunca antes, Jesus disse, não passará essa geração até que eu volte. Esta geração é 2000 anos. Estamos na iminência de receber o grande poder de Deus novamente na terra. Glórias a Deus por esse motivo. E quando a gente olha esse assunto e vê a época em que está destinada por Deus para acontecimentos maravilhosos como esse, coisas que nós temos que nos preocupar é como está a nossa santificação pessoal, como está a nossa comunhão com o Espírito Santo e com Deus, como está a nossa consagração. Nós precisamos olhar para dentro do nosso coração para ver se ele está cheio de Cristo ou está cheio de nós mesmos. Nós precisamos ver isso agora. Será que o nosso coração está aqui para conter Cristo ou para conter ódio, ira, amargura, julgamento, carne? Jesus diz que nos resgatou, nos livrou da maldição da lei e nos deu vida e vida em abundância. E quem tem vida e vida em abundância é só Cristo. Então, se Cristo tem a tua concessão para reinar no teu coração, glórias a Deus, porque você está bem-aventurado nesta era, está bem encaminhado nesta era. Se você tem temor, respeita a autoridade de Cristo, se submete a Ele, bem-aventurado és, porque você está no caminho da maravilha de reinar com Jesus. Agora, se você está cheio de você mesmo, cheio de Deus e de Deus, a situação não está fácil ainda, mas há tempo. Jesus não voltou. Então, observem Paulo,
Qual era a essência da pregação de Paulo quando estabelecia uma igreja, quando abria um trabalho, quando abria um grupo familiar? Nós precisamos convidar pessoas para ouvir o Evangelho. Não importa se elas vêm ou não, nós precisamos convidar. Sempre convidar, toda semana. Porque quem faz as pessoas irem aos grupos e na igreja é o Espírito Santo, é Deus, é Cristo. Não somos os nossos convites apenas isolados que vão levar as pessoas à igreja. E lá na igreja primitiva, várias vezes você pode ver um termo chamado assim, e Deus acrescentava muitos na igreja. Nossa função não é acrescentar, é pregar. Convidar, pregar. Conversar com as pessoas a respeito da divindade de Cristo. Conversar com as pessoas e esclarecer que todos nascem em pecado e separados de Deus e que carecem de salvação. Isso é nossa obrigação, nossa responsabilidade diante de Jesus, que já ordenou isso em Mateus, no capítulo 28, no verso 19. Ele disse, ide por todo o mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura e batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E faça deles bebês? Não, faça deles discípulos de Jesus. Porque se eu só gerar a oportunidade dele professar a fé em Cristo, isso é pouco, tem que batizar e tem que ensinar os preceitos básicos do reino de Deus que faz com que a sua alma seja salva, reconciliada com Deus para uma eternidade maravilhosa. É meu e teu compromisso fazer isso. Então veja, se você vai estudar profundamente como o Espírito Santo usava o ministério glorioso de Paulo, que era um homem consagrado absolutamente para Deus, você vai ver que ele não fugia deste discurso do versículo 5. Testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus, que o Cristo é Jesus, o Salvador, o Rei, o ressurreto, o glorificado, o ascendido, o nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo está sob seu comando neste universo agora, neste momento. Tua vida, minha vida, os gentios, tudo está sob o comando de Cristo. Os gentios, para fazer as impurezas e as corrupções deles, eles precisam da permissão de Cristo para fazer isso. Porque Deus está operando em todas as fibras deste universo, todos os canais desse universo, para levar tudo a ficar como Ele planejou. E a maneira como Deus faz, não cabe a nós questionar, mas sim cabe a nós ouvirmos os mandamentos e as ordenanças do nosso Rei Jesus e fazê-las, cumprir-se. Então, a igreja de Corinto, a igreja de Tessalônica, de Colossos, todas essas igrejas foram estabelecidas por Deus pela pregação de que Cristo é Jesus. Essa é a mensagem central do ministério da palavra do apóstolo Paulo. É isso que Deus pregava nas igrejas. Porque ele pregava em Corinto e deu problema, pregou em Tessalônica, foi uma maravilha. Paulo passou em torno de 20 a 25 dias em Tessalônica e ensinou as coisas básicas do reino de Deus, pregou a graça e o reino, e aquele povo entrou no Espírito e tornou-se o modelo da região toda, de uma maneira fantástica e maravilhosa e inexplicável. Pregou em Corinto, deu uma série de problemas, a mesma coisa. Isso mostra que os solos, os corações são diferentes de uma região para outra. Porque lá o Senhor achou um povo que estava esperando Cristo e a salvação, esperando o Messias, um povo que anelava ardentemente a Deus, e quando recebeu, agarrou com toda a força e não soltou mais. Mas teve outros locais, na Galácia, por exemplo, que horror. Paulo pregou o Evangelho, eles experimentaram o dom celestial, daqui a pouco retrocederam para ler os rudimentos da velha aliança.
Paulo pregou em Corinto, a impureza e a divisão se manifestou. Então, olha como é diferente a estirpe genética do bem e do mal em cada lugar. Nesse mover que nós estamos, Deus já nos deu faz 21 anos. 21 anos que nós estamos nesse mover. E a gente observa os frutos desse mover, tem bastante fruto. Mas uma vida coletiva, no Espírito, sob o governo de Cristo, nós não vimos ainda. Estamos para ver essa maravilha, onde Cristo reinará sobre essas almas e manifestará a sua virtude, a sua glória, através de corpos mortais como os nossos. Estamos esperando essa maravilha de Deus. Estamos aguardando esse momento tão precioso de ver almas completamente subjugadas, unidas com Cristo, manifestando-se nesta era para mostrar a beleza virtuosa desse Rei, a maravilha da justiça desse Rei. Creio que nós estamos concorrendo essa carreira para antecipadamente participarmos da eternidade com Deus, que é o milênio da paz. E você esteja buscando com todas as tuas forças nesse momento, Senhor. Deixo essas palavras para os irmãos refletirem de que nós devemos focalizar a parte central do reino de Deus, que é pregar para nós e para os outros que Cristo é Jesus. E aí, depois que tu prega Cristo e Jesus, tu faz um discurso decompondo isso aí. Aí tu entra na regeneração, aí você entra na salvação orgânica, que é a intensificação de Cristo. Depois você prega a glorificação. Então, o coração das pessoas tem que se encher de esperança, de gratidão e constrangimento, para se arrepender dos maus caminhos. Que o Senhor esteja abençoando ricamente a todos vocês, com todas essas programações do Evangelho do Reino, que o Senhor nos proporciona a todas as semanas. Graças a Deus por tudo, e que Deus fortaleça, enriqueça vocês para continuar esta obra, porque tenho convicções de que o Senhor tem muito povo nesse lugar. Em nome de Jesus eu te agradeço, Pai. Amém. Então vamos estar hoje fazendo então essa meditação em cima do Evangelho do Reino. Vamos procurar ver essas palavras, né, que a gente ouve tantas vezes. Vamos procurar entender, né, o que quer dizer isso. Bem? Então o objetivo é a gente falar sobre esse tema de um modo simples, que qualquer pessoa que vai assistir o vídeo, né, possa entender. Então, Evangelho do Reino, né? Evangelho, todos nós sabemos que quer dizer boa nova, né? Tem uma boa nova. Evangelho do Reino. Então, uma boa nova do Reino, né? Vamos ler de novo aqui, Mateus 24, 14. Aqui é o próprio Jesus falando sobre esse Evangelho, né? E a importância que ele tem. Ele tem uma importância muito grande para a volta de Jesus. Então, Jesus falava assim, e será pregado este Evangelho do Reino. Ele falou que o Evangelho do Reino então vai ser pregado por todo o mundo, né? Então é o que nós estamos fazendo hoje, pregando o Evangelho do Reino. Jesus disse que era importante ele ser pregado para testemunho a todas as nações, né? Então esse Evangelho do Reino é uma coisa que a gente tem que ver, ele abre a graça de Deus, né? E depois, olha o que Jesus falou ali, por isso que eu digo que é importante o Evangelho do Reino, né? Então virá o fim. Então, primeiro, tem que ter pregação do Evangelho por todo mundo, né? Amém? Quer dizer que Deus quer dar chance para todos. Amém? Pode fechar ali. Mas então, irmão, vamos ver aqui. Evangelho do Reino. Então, primeira coisa aqui, vamos ver agora o que quer dizer reino, né? Reino quer dizer o lugar onde alguém é rei, né? Lugar onde alguém é rei. Então é um reino. É um reino, é um determinado lugar que tem um rei. Tem uma autoridade, né? Tem uma autoridade. Então o reino
E a gente sabe o que aconteceu, como é que houve a queda do homem. A hora que o homem caiu, né, ele entregou a autoridade que estava com Deus deu para ele, né? Ele entregou as trevas, ele entregou para Satanás, né? Mas Deus tinha um plano de tirar a autoridade das trevas que o homem deu, né, que tudo começou com o homem, e trazer novamente, né, e novamente recuperar para Deus, né? O objetivo de Deus desde o início era implantar um reino na terra. Então, o que Deus queria? Né? Um lugar que ele fosse a autoridade. Para isso ele criou o homem, para isso ele nos criou, né? Mas como deu problema, sério problema, né? O homem caiu, entregou então a autoridade para as trevas, né? Precisou vir Jesus. Então Jesus veio para resgatar a autoridade e trazer novamente a autoridade, entregar a autoridade para Deus, né? Vamos ver outra passagem aqui agora, como tudo começou. Mateus 3, 2. Aqui estava começando, lá no início, né? Aqui está João Batista. Ele veio antes de Jesus. Olha o que ele falava aqui. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Novamente ele falou em reino, né? Mas ele falou em reino dos céus, né? E a palavra muito importante, a palavra inicial, arrependei-vos, né? Por que era necessário o arrependimento? Até aquele momento, o homem estava sob o domínio das trevas, né? Então, o que é o arrependimento? É mudança de posição, né? Eu estou pendendo para um lado, eu tenho que pender para o outro, né? Então, arrependei-vos. Então, João Batista falava isso, né? Arrependei-vos, que está próximo o reino dos céus. Reino dos céus quer dizer, é um reino que não é somente terreno, ele é celestial. Está próximo, né? Por que estava próximo? Porque Jesus estava chegando. Vamos ver outra passagem que o próprio Jesus fala, Mateus 4,17. Jesus confirmando o que João Batista tinha falado, né? Então ele falou assim, daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, né? Amém? E então, Jesus estava iniciando o ministério dele. E sabe que depois ele se batizou, depois Jesus foi para o deserto, né? Foi tentado pelo diabo, ele tinha que passar por aquilo ali, uma provação que ele tinha que passar pelo deserto. Ele foi aprovado, né? Jesus foi aprovado e pôde começar o ministério, né? O serviço que ele tinha para Deus, né? O serviço que ele tinha para Deus. Amém? Pode fechar ali, comentar um pouquinho. Então, irmão, importante, Jesus tinha um serviço para Deus. Então, quando ele nos chamou para quê? Para sermos servos dele, né? Ele nos chama para ser servos, ou seja, para servir a ele, né? Ou seja, para implantar o reino de Deus na terra, né? E ele fez o quê? Ele fez algo muito importante aqui, né? Vamos ver outra passagem aqui agora. Mateus 16, 18. O que Jesus fez? Ele sabe que ele reuniu discípulos, ele reuniu 12, especialmente 12, né? Mas então, um dos 12, ele chegou e falou assim, e diz assim então, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, né? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela, né? Então Jesus tinha uma obra para fazer para o Pai. Ele chamou quem? A igreja, né? Mas essa igreja é constituída de pessoas. Sabe que igreja quer dizer? Aqueles que foram chamados para fora do mundo, né? Mundo quer dizer o quê? Fora do mundo caído, do mundo das trevas. Então Jesus foi chamando pessoas. E eles eram para ele pedras de edificação.
E a primeira pedra foi Pedro, né? Então, quando eu vim para a igreja, a gente sempre assim, eu vim para a igreja, eu tinha problema, eu estava com depressão, eu estava com problema com a minha esposa, né? Tudo isso acontece. Eu estava com problema financeiro, então eu vim para solucionar o problema financeiro, eu vim porque eu estava doente. Tudo isso são motivos, né, que muitas vezes Deus permite para nós, ou às vezes aquilo acontece, né, porque nós estávamos tudo errado lá, né? Mas Deus nos chamou. Mas o verdadeiro objetivo não é resolver os nossos problemas, né? Mas é o que? Servir Jesus Cristo. No estabelecimento do reino de Deus. Então, se cada um de nós foi chamado, nós fomos chamados, né? Fomos escolhidos por Jesus, e nós temos um objetivo. Claro que o nosso problema ele vai resolver. É uma consequência, né? É só eu colocar o reino de Deus em primeiro lugar, eu tomar uma posição dentro daquilo que eu fui chamado, que o resto ele acrescenta. Mateus 6,33 fala isso, né? Vamos ler em Mateus 6,33? Então, a gente está cheio de problema. Para eu resolver os problemas, né? Busca em primeiro lugar o seu reino. Olha aqui o reino, ó. Que reino está falando? Reino de Deus. E a sua justiça, né? E todas essas coisas você não acrescentadas. Amém? Então, Jesus nos chamou para a igreja, né? Para quê? Para implantar o reino de Deus na terra, né? Então, a importância que tem quando é pregado o evangelho, quando eu evangelizo alguém, né? Eu passar essa verdade. Jesus nos chamou porque ele tem um propósito, né? Ele tem um serviço que ele quer fazer ao Pai. E ele chamou nós para sermos cooperadores nesse serviço. Amém? Amém? Então, a importância que tem de eu entender o foco. Por que eu fui chamado, né? Jesus não chamou só para resolver meus problemas, né? Que ele viu que eu estava lá com problema. Também, ele vai nos ajudar a resolver os problemas, né? Mas eu tenho que estar na posição que ele chamou, né? Eu tenho que ter realidade por que eu fui chamado, hein? Vamos ver aqui então mais uma passagem. Vamos ver aqui agora 1 Pedro 2, 4 e 5, que fala assim: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens. Então Jesus foi uma pedra que foi rejeitada, olha aqui, né? Pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Jesus era eleito e precioso para Deus. Também vós mesmos, nós, aqui, né? Está falando para nós, também vós mesmos, como pedras que vivem, nós somos pedras vivas. Lembram de Pedro lá, né? Ele foi a primeira pedra, né? Mas depois ele chamou outras pedras, né? Pedras que vivem. Sois edificados casa espiritual. Quer dizer que tem um trabalho em nós, olha aqui, isso é importante, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo, né? Então essas pedras têm que ser edificadas, né? Então eu disse para vocês que Deus quer implantar um reino na terra, né? Mas tudo começa dentro de nós, né? A obra de Deus começa dentro do homem. Vamos ver aqui Lucas 17, 20 e 21. Então, para implantar o reino de Deus na terra, ele começa trabalhando na mudança do homem, né? Vamos ver aqui, então. Aqui Jesus falando. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, né? O objetivo de Jesus é implantar o reino de Deus. Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, né? Amém? O 21, nem dirão, ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então a obra de Deus começa dentro de nós, nosso coração, nossa alma, mente, vontade e emoções. Deus começa trabalhando em nós. Que primeiro o reino é implantado dentro, né? A hora que ele muda
né? Para isso envolve renovação da mente, Deus trabalha em nós, né? A hora que ele muda a mente do homem, né? Que ele muda o jeito de pensar, o resto vai ser uma consequência, né? Né? Então, notem que a implantação do reino começa na obra de Cristo dentro de nós. Vamos ver outra passagem, Mateus 16, 24. Que é Jesus falando, então, para aqueles que ele chamou, para os discípulos. Então, disse Jesus a seus discípulos, para nós, aquele que ele chamou para os discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, né? Então, essa obra de restauração do homem, né, envolve a si mesmo se negar. Quer dizer que quando eu chego na igreja, eu tenho a natureza velha, que é caída, né, que é contrária à vontade de Deus. Só que o Espírito Santo começa a trabalhar em nós, né? Amém? Mas tem uma parte, esse trabalhar de Deus em nós, né, de transformação, envolve renovação da mente, né? Isso envolve meditação na palavra, envolve oração. Tudo isso faz parte da obra de restauração. Se eu quero ser restaurado por Deus, eu tenho que pagar preço. Tem uma passagem que diz que o reino de Deus é ganho por esforço, né? Então, a si mesmo se negue. Tome a cruz, envolve uma cruz. Não é que nem Jesus, né? Que foi uma cruz natural. Para nós é algo espiritual. E siga-me, né? Então, Deus começa trabalhando em nós para que haja uma transformação que começa dentro de nós. E tudo, o objetivo é implantar o reino de Deus na terra. Amém? Vamos ver aqui mais uma passagem. Ela é 1 Coríntios 15. Vamos ver, 1 15 a partir do 24. Diz assim: e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Então aqui seria o final da obra de Cristo, né? Final da obra de Cristo. Então hoje nós temos, desde que Cristo morreu e ressuscitou, começou a Era da Graça, né? Era da Graça, Era da Igreja, Era do Espírito. Vão ser 2000 anos. 2000 anos, né? Era da Graça começa, então Jesus morreu, ressuscitou, subiu ao céu, né? E deixou, tá atuando através da igreja para implantar o reino de Deus na terra, para fazer a obra do Pai, né? O que acontece? A hora que Jesus voltar, após 2000 anos, né? Começa mais 1000 anos, que também é reino dos céus, né? 1000 anos se chama o reino milenar com Jesus, né? E os primeiros 2000 anos é um período terreno, a obra aqui na Terra. O terceiro milênio é celestial, vai ter um reino celestial, né? Então aqui fala disso aí. Então virá o fim quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Isso vai ser depois então do milênio. Isso aqui vai ser 3 anos depois, quando ele fazia toda a obra, né, de restauração, de limpeza, né? Então, virá o fim quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, né? O 25, porque convém que ele reine até que haja posto os inimigos debaixo do pé, né? Dos seus pés. Então, hoje, Jesus está fazendo a obra através da igreja, né? Amém? O próximo 1000 anos vai ser, já começa o reino dos céus, né? Que vai ser Jesus reinando, né? De fato, né? Jesus vai ser o rei, vai ser a autoridade. Amém? E depois, então, do milênio, ele entrega tudo ao Pai, né? Começa, então, a nova Jerusalém, que o reino do Pai é eterno. Então, ele fez toda a obra de limpeza, né? Toda a obra de restauração no homem e na terra, né? Amém? Então, notem o que é o Evangelho do Reino, né? Por que é importante pregar o Evangelho do Reino?
Nós temos que ter consciência que nós somos chamados por Jesus para fazer uma obra, para ser cooperadores dele, e para isso nós temos o Espírito Santo, né, para nos ajudar nessa obra. Amém? E, então, e a palavra diz o quê, né? Se eu quero receber as bênçãos de Deus, eu tenho então que dar prioridade para o reino. Colocar em primeiro lugar o reino de Deus, né? Diz que o resto ele acrescenta. Nós estamos então hoje, né, nessa obra de cooperador de Cristo. Jesus me chamou para a igreja para ser um cooperador, para servir a Deus, né? Amém? E esse então é o evangelho do reino, né? Nós temos que ter uma consciência que existe um evangelho do reino que fala da obra de Deus, que Deus faz através daqueles que ele chamou através da igreja. Amém, meus irmãos? Mas então hoje procuramos então falar um pouco sobre esse tema aí, né, que é importante, que é o evangelho do reino. Para que eu fui chamado na igreja, né? Eu não vim para a igreja só para Deus resolver os meus problemas. Ele quer me usar para implantar o reino dele aqui na terra. Amém? Agora eu abro para você, se alguém quiser comentar algo, compartilhar algo, está aberto para vocês agora. Amém? Estão quietos também? Passar para a Nora, então. Também está compartilhando. Amém. Então a gente viu aqui, né, que o nosso chamado, então, né, é o de cooperador para ajudar na implantação do reino, né? Nós somos chamados para ser pedras vivas, né, na edificação da casa de Deus, né? Então, cada um de nós é uma pedra de edificação. Jesus é a pedra angular, a pedra sobre a qual foi fundada toda a casa, né? O fundamento. Né? E nós somos pedras que fomos colocadas, né, em cima do fundamento, né, de Cristo. Né? E hoje, então, essa obra está sendo feita dentro de nós, essa obra de edificação, de implantação do reino, ela ocorre dentro de nós. E a nossa função é pregar o evangelho do reino para que mais pessoas também se tornem pedras de edificação, também se tornem parte da casa de Deus, né? Então, hoje, a nossa função é essa, né? De pregar o evangelho do reino, de levar o evangelho do reino para que mais pessoas possam ser restauradas, né? Então, primeiro vem a salvação, aceitar Jesus e o batismo, né? E a partir de então começa, isso aí se chama regeneração, né? A primeira parte da obra, né, que Jesus fez é a regeneração. Depois vem aceitar Jesus e o batismo, né? Depois vem a intensificação. A intensificação, então, é a restauração da alma. É nesse processo que nós estamos agora, né? E quando Jesus tiver um domínio já sobre a nossa mente, sobre a nossa alma, né, nossos pensamentos, a nossa vontade, as nossas emoções já estiverem, né, em unidade com Cristo, nós vamos ser glorificados, né? Vamos ter o caráter de Cristo, vamos expressar Cristo, né? E aí, então, vai estar muito próximo da vinda do Senhor para arrebatar o corpo, né? Então, a gente precisa se aprontar para que a gente, quando Jesus voltar, a gente esteja pronto, a gente esteja, né, digamos assim, com a alma, né, quase pronta, vamos dizer assim, porque eu creio que perfeito a gente não fica, mas eu creio que vai avançar muito, né? Eu creio que Deus ele quer fazer agora um aceleramento, né, para a igreja amadurecer mais rápido, né? Porque está tudo muito perto de acontecer, né? Então a gente vê assim que tudo está acelerando, todas as coisas estão acelerando, né? Então está muito
perto de tudo acontecer, e eu creio que Deus vai acelerar, então, o amadurecimento da igreja, né? Então, eu compartilhava ontem, né, que quando a banana está verde, a gente enrola em jornal, né, para aquecer e a banana amadurecer mais rápido, né? Então, o Senhor vai arrumar um meio de fazer com que a igreja acelere o amadurecimento, através de tribulação, através de sofrimentos, né, de dificuldades, porque aí a gente amadurece, né? E o Cristo, então, consegue se manifestar por meio de nós, né? Então, que a gente possa estar auxiliando uns aos outros, né, em oração, nos edificando, liberando palavra uns para os outros, né, meditando, orando, né, jejuando, para que a gente possa se consagrar e acelerar esse processo. E à medida que o processo é acelerado, então, a gente amadurece e Deus pode nos usar, né? Pode nos usar como vaso de honra, né? Então, que a gente possa ser vasos de honra, amém, irmãos? Tipo, eu queria colocar antes ali, Gálatas 2, 19 e 20. Esse é o objetivo de Jesus agora conosco, amém? Que a gente fique que nem o apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Paulo disse assim, ó, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, o que Jesus quer fazer para nós é que a gente fique crucificado para o mundo, para a lei, para a religião, e viva para Deus, né? Para que a gente possa expressar Deus, né? E essa vida agora que a gente tem não é mais uma vida só para o mundo, para a carne, mas é uma vida, né, pela fé, né? Pela fé em Jesus, no Filho de Deus, porque Ele nos amou e nos se entregou por nós, amém? Então agora é a nossa vez de cooperar com Ele para a edificação do reino, amém? Então, lembrar para os irmãos também que nosso canal é novo, né? Então, nós estamos numa campanha para conseguir os 100 primeiros inscritos, né? Depois vamos continuar crescendo, né? Então, peço a ajuda dos irmãos, já estamos com 74, amém? Então a importância é pedir que vocês possam estar anunciando esse canal, divulgando, né? Para que possamos ter mais inscritos. Porque o objetivo desse canal justamente é esse aí, pregar o evangelho do reino. Como a gente leu ali, né? O evangelho vai ser pregado a toda criatura. É uma necessidade, é algo que o próprio Jesus falou, né? Amém? Faz parte, então, desse período que a gente está vivendo. Então, peço ajuda, vocês continuem colaborando, eu até agradeço, eu sei que muitos irmãos estão ajudando. Tanto é que a gente chegou, acho que não tem de 2 semanas, já estamos com 74 inscritos, né? Agradeço a vocês e continuem nos auxiliando. Amém, meus irmãos? Mas então, estamos chegando ao final, pedir para a irmã Núbia, então, fazer a oração final, terminando a nossa live de hoje, lembrando que amanhã, então, nós estamos de volta, né? Amanhã, 19 horas, vamos ter, então, a live da quinta-feira. Amém? Amado Deus, poderoso Pai, nesse momento queremos te agradecer, Pai, por mais uma live, mais uma palavra edificante para nossas vidas. E quero, Pai, pedir ao Senhor que venha estar vencendo por nós, Pai, essas batalhas internas e externas. Que nós possamos, Pai, chegar à estatura de um varão perfeito, que nós possamos ser aprovados pelo Senhor. Não tem sido nada fácil o que nós temos passado, mas o Senhor sempre está conosco, nos ajudando e vencendo por nós. Continua assim, Pai, com a gente, Pai, nos ajudando, aumentando a Tua graça, para que a gente venha suportar as provas, tribulações por amor a Ti, e que a gente venha ser aprovado pelo Senhor ainda nessa era da graça, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, Deus abençoe a todos. Até amanhã, vamos estar de novo em nome de Jesus, né? Amém. Então, até amanhã.
irmão Sullivan, irmã Elizabeth e o irmão José Marcondes. Amém?